Salve, salve, galerinha! Estão preparados para iniciar mais uma viagem na história? Então apertem os cintos que já já vamos decolar para uma época remota e um tempo distante, onde só na história você consegue chegar. Pessoal, quando a gente fala da questão da imigração no Brasil, nós temos que entender que esse fator liga-se diretamente ao fim da escravidão, ou ao início, das leis abolicionistas. A questão da chegada em massa de imigrantes no Brasil começa a ocorrer aí a partir de 1847, mesmo período em que a Inglaterra aprova a Lei Bill-Arbiden, que começa a afundar os navios negreiros, tanto que 3 anos depois, 1850, aliás, 5 anos depois da lei, em 1850, o Brasil cria a Lei Eusébio de Queiroz. A partir da Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico de escravos, a escravidão no Brasil continua e o negro continua sendo uma propriedade ainda mais valorizada. Porém, a mentalidade da elite começa a se voltar para a questão do imigrante. Principalmente por questões racistas, de preconceito, a elite brasileira começa a ver no imigrante uma mão de obra mais especializada, E também eles começam a desenvolver teorias baseadas na chamada teoria do branqueamento. Eles começam a apoiar a formação de várias colônias de europeus, de suecos, de alemães, de italianos, na tentativa de branquear o sangue ou de diminuir as características e a influência cultural do negro na sociedade brasileira. O próprio governo brasileiro começa a financiar e a fazer acordo com países europeus que estavam em guerras, que tinham várias dificuldades, que tinham perseguições políticas, guerras religiosas e que a população queria procurar outro lugar para viver. Então, o próprio governo brasileiro manda seus representantes a esses países, fazendo acordo para a trazida desses imigrantes. Inicialmente, os imigrantes vêm para o Brasil no chamado sistema de parceria. O que era esse sistema de parceria? O sistema de parceria, inicialmente, quando ouvia-se falar deles, parecia que era muito benéfico para os imigrantes. Porém, com o tempo, os imigrantes começaram a se revoltar com esse sistema de parceria e ele foi substituído pelo sistema de colonato. O sistema de parceria previa que o fazendeiro ele financiava todos os gastos do imigrante, desde a sua vinda, desde a sua instalação, desde a sua manutenção no Brasil. Em troca, o imigrante ele ia pagando as suas dívidas através do trabalho. E também esse imigrante recebia uma parte das terras para poder fazer o seu próprio cultivo, além de trabalhar para o latifundiário, principalmente para os cafeicultores, eles recebiam a terra para fazer o próprio cultivo. Porém, na prática, esse sistema mostrou-se bastante explorador. E muitos imigrantes quiseram abandonar essas fazendas. Porém, como eles tinham dívidas com esses fazendeiros, eles não podiam fazer isso. Então, eles ficavam presos a essa dívida.
Além de tudo, as terras que eles recebiam geralmente eram terras improdutivas, terras ruins que não serviam para o cultivo. Por volta de 1870, 1860 e pouco, o sistema de parceria foi substituído pelo sistema de colonato. O que foi o sistema de colonato? O sistema de colonato era quando o imigrante recebia por produção. Ele recebia pela colheita, ele recebia por outras atividades que ele fazia, ele recebia pelo cultivo, então ele recebia pelo processamento de grãos, se ele fizesse. Então eles recebiam por produção. Então foi esse sistema que se afirmou no Brasil aí, de fato, após a década de 1860. E cada vez mais os imigrantes começaram a vir, né, com maior intensidade. Principalmente, a elite vai apoiar a vinda desses imigrantes, como eu já falei, principalmente ligadas a questões raciais, né? Por eles serem brancos, terem uma genética diferenciada, uma genética naquele momento considerada superior, eles eram supervalorizados, né? E tinha aí as teorias racistas, como a teoria do branqueamento, que achava que se os imigrantes continuassem vindo, que ia ter uma mistura com o sangue brasileiro e daqui a uns dias a influência negra na cultura brasileira e na formação do povo brasileiro seria extinta, seria extirpada. Nós sabemos que esse é um grande equívoco, né? Porque o negro, ele é participação ativa, a cultura afro brasileira, a cultura negra africana é participação ativa na formação do povo brasileiro. E nunca isso vai ser riscado, porque já houve aí um multiculturalismo, uma mistura de culturas. Esse é o Brasil, que misturou a cultura do índio com a cultura do branco colonizador, com a cultura do negro, e vai misturar também com a cultura dos imigrantes. Essa é a formação do povo brasileiro. É por isso que não dá para entender, por exemplo, no Brasil ter racismo. Um país tão diverso, tão plural de culturas, não deveria ter racismo, porque não existe no Brasil etnia pura, etnia única. Não existe uma cultura homogênea. Existe uma heterogeneidade linda de culturas e de povos.